nosso convidado de hoje é formado em teologia e entrou na Câmara como chefe de gabinete, mas desde 2016 assumiu o cargo de vereador eleito. Exatamente, ele é autor de diversos projetos que ganharam destaque nos últimos anos, como o que concede auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica. No SampaCast de hoje, a gente recebe o vereador Isaac Félix. Eu comecei na política desde os 15 anos de idade. Eu militava para ter escolas públicas no meu bairro, para ter unidade básica de saúde. Eu era garoto, eu já era diretor da Sociedade Amigo de Bairro do Parque Arariba. Eu, com 18, 19 anos, eu assumi a chefia de gabinete na época da administração regional do Campo Limpo. Novo, né? Mas não adianta, se não der as mãos, não vão dar as mãos, como é que a gente vai resolver isso? Né? Então, eu sempre fui de ação. Nós temos um grande desafio na cidade de São Paulo, que é a questão da habitação. Quando eu cheguei aqui, esse desafio já existia e existe até hoje. A pessoa, quando tem um teto, é a sua segurança. Todo mundo quer sair do serviço, de algum lugar, e ir para sua casa. Eu sou um vereador de amassar barro. Eu não venho da mídia, eu não venho do rádio, eu não tenho milhões de seguidores. E muitas vezes ela não denuncia justamente por conta dos filhos, né? Porque tem medo de denunciar, porque não quer separar o pai dos filhos. Por mais que ela esteja sofrendo violência, ela pensa só nos filhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Monteiro, esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara. Ao meu lado, que prazer, minha amiga Carol Câmara. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Dan. Olá, Dan, né? Olá, São Paulo, olá, Brasil. No SampaCast de hoje, a gente tem a honra de receber ele, vereador Isaac Félix. Seja muito bem-vindo, vereador. Bom dia, Dan. Bom dia, Carol. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui com vocês. Vereador, a gente que agradece a sua presença, participar aqui do programa, bater esse papo com a gente. E já até para começar, o nome do programa é SampaCast, né? Cidade de São Paulo. O senhor é paulistano mesmo, né? O senhor é nascido aqui, Conta um pouquinho, onde nasceu Isaac, onde cresceu Isaac Félix? Paulistano, nasci na Santa Casa de Santo Amaro. E toda a minha criação foi na Zona Sul de São Paulo, no bairro do Campo Limpo, ali no Parque Arariba. Oxi, como é que era essa região na época da sua infância, vereador? Eu, por exemplo, não sou de São Carlos, não sou de São Paulo, sou novo aqui na cidade. Pra me localizar também. Rapaz, dá saudade, viu? Chega o progresso, o bairro modifica tudo. Mas na minha época era muito bom, eram os campinhos de terras, né? Aquelas ruas ainda de terra, mas a gente jogava bola na rua, soltava pipa, rodava peão, brincava, né? Conhecia todos os vizinhos. Hoje modificou muita coisa, mas tenho saudade daquele bairro do Parque Arariba. O que mais mudou no bairro, vereador? O desenvolvimento mesmo, tanto econômico, muitos comércios. Hoje tem metrô naquela região, né? Hoje você tem metrô, você tem universidades no próprio bairro mesmo, né? Então, desenvolveu bastante aquela região ali, onde eu nasci e fui criado, mas não abandono minhas origens. Todos os finais de semana eu tô lá. Mata a saudade, né? Mata a saudade. Meus pais, né, são falecidos, mas a casa do meu pai, minha irmã ainda mora lá. Então, a gente ainda fala, vamos lá pra casa da mãe. Ah, gostoso. Então, o senhor tem bastante ligação ainda com a região, né? Muita ligação. Eu não abandono o Parque Arariba. E, vereador, o senhor é formado, né, em teologia pelo Mackenzie. Conta um pouquinho dessa época pra gente. Como que foi tudo isso? Então, a minha formação veio dentro dos princípios cristãos, né? Eu sou de família cristã, nascido em berços cristãos, né? Desenvolvi muito trabalho social na igreja, nas igrejas batistas daquela região da Zona Sul de São Paulo. E quando você parte para fazer teologia, você sente um chamado, né? Um chamado de Deus, né? Então, você, para ter mais conhecimentos, você vai estudar a Bíblia, você vai estudar para você ter conhecimento, para você poder desenvolver o seu ministério. E eu, por fazer parte da denominação batista, eu sempre tive esse lado social. Então, eu não fiquei aquele teólogo apenas dos livros. Eu faço a teologia prática. Então, eu trouxe para as igrejas batistas essa questão das obras sociais na igreja batista. E aí, depois, eu fiz Teológica de São Paulo. Não havia esse curso reconhecido pelo MEC. Depois, a Mackenzie, a primeira universidade de reconhecimento foi a Mackenzie e a USP e a PUC. E eu fui para o Mackenzie. Mas exerço o meu ministério. Na política, eu exerço o ministério. O senhor puxou até esse gancho da política, o senhor está na política desde muito cedo, né? Essa formação em teologia, a teologia lida com questão social, o senhor
conversa com muita gente também, estuda. Isso também te trouxe para a política? Como é que foi essa aproximação assim? Também me trouxe para a política da seguinte forma. Eu comecei na política desde os 15 anos de idade. Eu militava para ter escolas públicas no meu bairro, para ter unidade básica de saúde. Eu era garoto, eu já era diretor da Sociedade Amigo de Bairro do Parque Arariba. Que legal. Então, eu acompanhava aquelas pessoas hoje em dia quase você não tem isso. Hoje você faz orçamento participativo, você faz as plenárias nos bairros. As pessoas não vão. Na minha época de garoto, nós íamos lá para reivindicar o quê? Asfalto, luz, esgoto. A creche, não tinha creche, né? Você não tinha o orelhão. Você tem um orelhão no seu bairro, você precisava fazer abaixo-assinado. E eu fazia isso, então eu militava, né? Junto com as pessoas do bairro para poder reivindicar melhoria para o nosso bairro, para a nossa região. E isso foi me dando aquela paixão pela política. Mas a política de realizações. Porque imagine, quando instalava um orelhão no bairro, parecia que era um sucesso. Olha, instalou um orelhão ali, todo mundo queria fila para fazer ligação. Inclusive o pessoal hoje nem sabe o que é, como era importante, né? Nem sabe o que é importante. E aí a teologia foi me levando por esse caminho e a igreja também nos leva para você realmente fazer um social pensando na vida das pessoas. E a teologia nos ajuda muito nesse sentido. Porque o próprio Jesus, ele era o teólogo, mas ele fazia o social. Ele era o prático, né? E ele sempre pregou e deixou as suas lições como prático. Então, eu sigo essa missão de fazer o prático, de tentar mudar a vida das pessoas. E, vereador, a gente viu que estava na veia já esse lado político desde pequeno, né? Mas antes de ser vereador, o senhor já foi chefe de gabinete, assessor político, secretário adjunto de Cultura de Embu das Artes. Quanto que tudo isso te ajudou, né? De experiência mesmo, para chegar até aqui como vereador, para exercer esse cargo de vereador? Você esqueceu de colocar. Eu fui pintor de muro, colocador de cartaz de político, colocador de placas de político. Eu e o Antônio Carlos Rodrigues, que foi presidente dessa casa. Eu e ele, nós fazemos parte do mesmo grupo político, e eu até hoje, né? Eu considero ele hoje como meu pai. Eu até vou em alguns eventos, o pessoal fala, o filho do Antônio Carlos Rodrigues. Quando eu cheguei aqui em 2017, os vereadores falaram, não, é o filho do Antônio Carlos Rodrigues. Aí não adianta. Então, o que levou eu estar... Desde novo, eu comecei a militar na política, mas na política de realizações. Então, eu me filiei ao partido, né? Na época, o partido até do Maluf, era o PDS. Eu era garoto, nós éramos do mesmo grupo do Arthur, tinha um grupo... Eu fui presidente do diretório municipal do antigo PDS, né? Lá no Campo Limpo. E depois nós fomos... Aí eu fui me conhecer o que era partido político. O que era o partido político. Como é que era esse funcionamento. Como funcionava isso. Então, como uma pessoa era indicada por determinado político para assumir algum cargo, tal, fui ler estatuto de partido, né? E aí, depois, com o passar do tempo, já há mais de 25 anos atrás, eu saí do PDS na época, aí fui para o PR, que hoje é o PL. Então, hoje eu tenho o prazer, satisfação de ser o presidente do PL na capital, né? Então, mas eu sempre pensei no partido também. Isso vai influenciando. Os cargos vieram como? Fazendo parte do partido político, né? E eu sempre fui uma pessoa assim, eu trabalho, né? Eu estou em recesso, vocês vão, mas eu estou trabalhando. Você entrar nas redes sociais, vocês vão ver. Eu sou um cara que eu trabalho. Então, isso foi me credenciando junto aos deputados, ao próprio prefeito da cidade. Quando havia uma oportunidade para trabalho, então eles falavam, dá essa missão para o Isaac, que o Isaac vai tocar. Dá essa missão para o Isaac, que o Isaac encara. Então, eu sempre fui me destacando pelo meu trabalho. Sábado, domingo, à noite, atendendo todas as pessoas. Então, eu sempre fui me destacando nisso. Então, essas oportunidades estavam chegando e eu fui galgando. Eu, com 18, 19 anos, eu assumi a chefia de gabinete na época da administração regional do Campo Limpo. Novo, né? Tinha pessoas mais experientes, mas pelo meu trabalho... Então, o Antônio Carlos, na época, era secretário adjunto da Secretaria de Subprefeituras, o secretário era o Arthur Alves Pinto, eles me chamaram e falaram, chamaram o subprefeito, administrador regional na época, e dali eu fui crescendo. Sim. O fato de atender as pessoas, de no final de semana você visitar as comunidades, visitar as bases. Eu sempre fui um cara de rua,
Né? Gostava de bater perna nos Bater lugares. perna. Meu negócio é bater perna. Conversar com a população. Conversar com a população. Eu sempre digo o seguinte, eu nunca tive medo, e acho que o político que tem medo de enfrentar uma plateia, enfrentar um público, ou discutir um problema, eu vou em audiências públicas, seja no bairro, ou seja na casa aqui, ou fora, eu estou lá. Às vezes as pessoas me convidam para ir no bairro, o pessoal vai reivindicar, o pessoal está nervoso. Mas não adianta, se não der as mãos, não vão dar as mãos, como é que a gente vai resolver isso? Né? Então, eu sempre fui de ação. De pegar o problema das pessoas e falar, ó, juntos nós vamos resolver. Sozinho eu não consigo. Então, eu sempre fui... E também essa questão prática. Quando eu era chefe de gabinete, por onde eu passei, eu sempre fui de solucionar os problemas. Tentar solucionar os problemas. Então, isso credencia você para quando você vai sair candidato, as pessoas falam, não, Sim. o cara, se ele sem ser vereador, ele já faz... Ele, como vereador, vai fazer muito mais, né? Então, e eu continuei minha vida normal. O meu escritório, na Zona Sul de São Paulo, é aberto todos os dias. Toda segunda-feira eu tô lá, das 9 às 14 horas. E todos os dias meu escritório é aberto. Tem um grupo de pessoas trabalhando lá. Hoje, se você ligar lá ou você for lá, você vai ser atendido por assessores meus. Não deixou de estar lá, né? Não deixei de estar lá. Muitos cargos, né? Ou seja, passou por várias ações, mas todas essas meio ligadas ao executivo, à prática. O senhor também foi assessor parlamentar aqui na Câmara antes de virar vereador. Como é que também vê o outro lado do legislativo, formulação de leis, não está diretamente para o executivo, também te preparou para virar vereador? Sim, ó, eu tive e tenho um grande professor, né? Eu fui chefe de gabinete do Antônio Carlos Rodrigues aqui em 2000. Quando ele chegou na Câmara, eu fui chefe de gabinete dele. Voltando a falar da juventude, o Antônio Carlos é um procurador do Estado, né? Eu fui o coordenador da campanha dele, Ele poderia colocar qualquer um outro. Tinha pessoas, podemos dizer, para o legislativo mais preparado, e ele me trouxe como chefe de gabinete, né? Aí eu era o chefe de gabinete político, vamos dizer assim, né? Porque a parte legislativa, ele dá aula, né? E eu fui acompanhando de perto. Eu sempre me interessei, né, em aprender as coisas, em andar com as pessoas mais experientes, né? Eu digo para os meus assessores, ó, vocês têm que ter olhar de águias, vocês têm que andar e ir vendo, numa situação, como que a pessoa vai resolver isso, como que poderíamos resolver isso. E aí eu fui aprendendo a parte legislativa, fui aprendendo a questão de articulação política, né? Vocês sabem, aqui hoje nós temos um grupo que era o G5, G6, G7, agora é G9, né? Eu sou um líder desse grupo aqui na casa, né? Então, nós temos 9 vereadores aí que a gente anda juntos, caminhamos juntos, né? E fui passando também um pouco de experiência para esse pessoal novo que chegou, que faz parte desse grupo. Mas essa questão legislativa, eu também tive que ir aprendendo, galgando, né? Dentro da casa, pegando com os mais experientes, né? O próprio presidente, o Milton Leite, né? Meu amigo há muito tempo, me viu menino, né? Nós somos da mesma região, ele me viu menino, então, quando você chega aqui, você tem que pegar. Eu cheguei aqui, tem o Jatene, tem o Adilson, então você vai pegando um pouquinho de experiência cada um e tira um pouquinho de cada um aqui, você vai tocando depois. E, vereador, considerando, né, toda a sua experiência que você tem na política, e a cidade de São Paulo que o senhor encontrou quando assumiu, né, o mandato de vereador, quais foram os principais desafios e quais são os principais desafios que a cidade tem hoje? Olha, nós temos um grande desafio na cidade de São Paulo, que é a questão da habitação. Quando eu cheguei aqui, esse desafio já existia e existe até hoje, né? Hoje, nós temos um maior, que são pessoas em situação de rua. Então, isso é que me corta. Hoje, se você fizer uma pesquisa hoje, a pessoa fala, a saúde está ruim? Está mais ou menos. Eu vou lá, ainda demora, mas eu vou ser atendido. Porque no convênio não demora, eu ser atendido. Creches hoje. Nós chegamos aqui, quando eu cheguei em 2017, era problema de creches. Hoje você não tem problema de creche, de SEI, na cidade de São Paulo. Então, era temas difíceis para se resolver, que nós conseguimos resolver e amenizar, e estamos trabalhando em cima disso. Mas a minha grande preocupação hoje é com a moradia popular. É o problema mais urgente. É mais urgente. E essa questão, hoje, das pessoas em situação de rua. O que acontece? No período, se você chegasse em 2017, você tinha pessoas em situações de rua, mas não eram famílias. Com a pandemia, o que aconteceu?
aluguel subiu, o cara não paga aluguel, Desemprego, dificuldade, né? desemprego, separação de famílias. O cara, ele perdeu o emprego, ele pagava aluguel, tinha tudo redondinho. Aí a mulher também, aí os dois ali juntos, aquela dificuldade toda. Aí vem uma crise emocional, sentimental, e a coisa complica. Então hoje, o principal desafio hoje nosso é dar solução, trazer uma solução para essa questão das pessoas em situação de rua. Por quê? Não são hoje, você fala antigamente, morador de rua, a pessoa é doente por causa da droga, abandonou a casa porque quis, tal, tudo. Hoje não. Hoje são famílias, a gente vê crianças. E eu tenho o prazer de visitar e conversar com essas pessoas, né? Porque eu sempre tive um olhar social e eu acho que está ali é a nossa imagem e semelhança. São pessoas que precisam de ajuda. Às vezes eu paro para conversar e eu tenho um programa no meu gabinete que chama Recolocação. E por incrível que pareça, às vezes as pessoas vêm no meu carro, pedem alguma coisa. Aí eu vou, tudo, falo, e aí, tá vendo? Oh, você faz o quê? Eu sou porteiro, eu tô desempregado há tanto tempo. Vai no meu escritório. Gente, vocês não imaginam. A minha alegria de segunda-feira, quando eu tô atendendo lá, tem às vezes 80, 100 pessoas sentadas. Eu falo, aquela pessoa eu encontrei no farol. Chama ele aqui, quero falar com ele. Aí eu chamo a menina da recolocação, falo, atende ele aí. São pessoas que às vezes estão no farol. E ele estava sem oportunidade de emprego. Não sabia nem por onde começar. Então, a minha grande preocupação hoje é essa questão da moradia para as pessoas. Esse é o problema central, então, mesmo, que o senhor identifica na cidade. Central que eu identifico na cidade para que nós possamos, a pessoa quando tem um teto, é a sua segurança. Todo mundo quer sair do serviço, de algum lugar, e ir para sua casa. Né? Porque se ele tem um lar, hoje você tem um programa de assistente social, você tem alguns projetos, alguma assistência do governo, né? Que ajuda a pessoa. É o Vale Gás, é o Vale isso, é aquilo. Então, mas ele tem um teto. Quando ele não tem, é difícil. Nesse sentido até do social, né, vereador? O senhor tem um projeto que, assim, repercutiu muito bem aqui na casa, que é do auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência, né? Por todo o contexto que o senhor já contou, essa visão do social, essa preocupação com as pessoas, eu acho que esse é um projeto que chama muito atenção. É um projeto também que o senhor tem muito carinho por ele, né? Como foi a construção desse projeto? Qual cenário o senhor encontrou? E o quanto ele já impactou na vida das pessoas? Olha, como eu atuo muito na periferia, eu costumo dizer que é o seguinte, eu sou um vereador de amassar barro. Eu não venho da mídia, eu não venho do rádio, eu não tenho milhões de seguidores. A minha rede social hoje, se você for ver, deve estar em 7 mil e poucos seguidores. Mas são orgânicos. São pessoas que às vezes chegam até mim porque me viam em algum lugar, me conheceu. Essa questão do aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu me baseei lá atrás, quando o então prefeito, ele era prefeito, foi ser governador, Mário Covas, que ele mudou a regra da escritura do CDHU, dos apartamentos. Que a escritura sai no nome da mulher. Por quê? A mulher, a gente costuma dizer, e a Bíblia diz que é o vaso mais frágil, né? E muitas vezes o homem abandona aquela mulher por outra. E aí o que acontece? Ele não pensa nas crianças. Ele não pensa no companheirismo. Vou deixar a casa para ela. Tal. Então o Mário Covas, já pensando nisso, ele fez isso. Então se quiser sair, sai o cara de casa. O cara sai de casa. A questão da mulher vítima de violência doméstica. A mulher, ela sofre a violência doméstica há muito tempo. Quando ela cria uma coragem e ela vai fazer a denúncia, ela vai na delegacia, faz o BO, tem aquele primeiro apoio ali. Ela já chega lá, já é mal vista, porque o próprio pessoal já fala, mas tá fazendo o BO, não vai dar sequência no BO, depois vai embora para casa. E ela tá ali, mas a mente dela tá lá, ó, pensando em quem? Nos filhos. E pensando quando ela voltar, se o indivíduo vai estar lá para agredir lá de novo. E muitas vezes isso acontece. E muitas vezes ela não denuncia justamente por conta dos filhos, né? Porque tem medo de denunciar, porque não quer separar o pai dos filhos. Por mais que ela esteja sofrendo violência, ela pensa só nos filhos. Só nos filhos. Ela tá ali, mas ela vai fazer todo o procedimento e voltar para buscar os filhos. O tesouro maior dela tá lá. A mãe não abandona o filho, mas o pai abandona. Né? Sim. A mãe não abandona o filho, mas o pai abandona. Então, pensando nisto, eu criei isso por quê? E levando ao prefeito Bruno,
nós fizemos o quê? Não é só o aluguel social. A mulher, após fazer todos os trâmites, ela vai para um hotel onde ela é acolhida com as suas crianças. Porque muitas vezes aquela mulher, ela trabalha fora. Ela pode deixar no hotel e aí ela pega aquela criança, leva para a creche. De tarde ela pega, sai da creche e leva para casa, para o hotel. Ela tem um lugar seguro, né? Tem um lugar seguro. Tem um lugar seguro. E nesse interim, o pessoal da assistência de direitos humanos já vai vendo essa questão documental. Agora, a novidade maior. Eu estou encontrando mulheres hoje que chegam para mim e falam: vereador, eu fui beneficiado pela sua lei. Eu fiz várias leis aqui, eu sou um vereador atuante. Aí eu falo: mas do aluguel social, eu já estou num apartamento. Que legal. Por quê? Porque essas mulheres que estão no aluguel social, elas têm preferência na fila da habitação. Então o retorno é positivo, né? Na fila da habitação. Então, e outras falam assim: vereador, nós temos uma funcionária aqui da casa que já vai pegar o apartamento, ela é da limpeza. Eu vou recordar o nome dela, depois se vocês quiserem até conversar. Ela chegou para mim e falou: vereador, há um mês e pouco atrás, a SEAB me chamou para perguntar onde que eu vou escolher meu apartamento. Então, são projetos que gratificam. Nós temos mais de 3 mil mulheres hoje atendidas. Você, como a Carol falou, um baita de um retorno. E agora na LDO, o que nós fizemos? Nós fizemos um aumento no orçamento para que tenha mais investimento e um aumento no aluguel social. Pegando o gancho da LDO, então, a gente vai falar mais sobre a LDO. A gente tem muito o que falar aqui ainda no programa, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo. Então fique por aí, que o SampaCast volta já. Dani, que episódio legal, não é mesmo? Mais um episódio sensacional, Carol. E se você gostou dessa entrevista e quiser ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui no SampaCast e todas as outras entrevistas, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Aproveite também para curtir, comentar, compartilhar nossos conteúdos. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está gastando com pessoas. Sim. Você não está gastando. Você está investindo. Você está investindo. Eu penso assim. Você está investindo. Eu falo que é muito bom chegar ao asfalto. Mas primeiro você tem que cuidar das pessoas. Porque mesmo que você seja técnico, concursado, você pode ser o maior economista do mundo. Mas você tem que ter um pouquinho um olhar social e um olhar político. Não pode ficar preso aos números. Quando você chega no patamar, seja ele político, jurídico, administrativo, principalmente, cara, porque se você veio da periferia, você enxerga as coisas diferentes. Você enxerga as coisas diferentes. Você tem a vivência. Sou presidente da Comissão da Juventude da Casa e tenho trabalhado e levado e tenho incentivado os jovens da periferia, o pessoal, a gostar de política. Eles têm que entender que o chefe deles é a Câmara Municipal de São Paulo. Eu não sou contra a fiscalização, eu não sou contra você acompanhar de perto, mas não pode demorar tanto. O prefeito arriscou a agenda para conhecer, porque é falado. Eles têm 260 artistas só de música funk. Eles são a maior produtora da América Latina. Eles têm 1.500 funcionários. Oxi. Isso, nós temos excelentes jovens, capazes, né? Hoje você pega um telefone celular de uma geração, se você der para um jovem, às vezes, ele vai lá e desmonta todo aquele celular e monta de novo. Mas o poder público precisa investir. Estamos de volta com o SampaCast. Hoje a gente está recebendo o vereador Isaac Félix. Vereador, a gente terminou o último bloco falando sobre a LDO. O senhor já falou que aumentou a verba destinada para o aluguel social das mulheres vítimas de violência e também de outros programas sociais. Primeiro, o senhor foi relator da LDO. Como que é o trabalho de relatoria da LDO e qual assim, a importância dessa lei para as políticas públicas da cidade? Olha, o trabalho é um trabalho assim... Você precisa se dedicar bastante. Eu gosto, tá? Eu gosto. Já é a segunda vez que eu sou relator da LDO da cidade. E dizer o seguinte, é gratificante porque você ouve as pessoas e os colegas vereadores trazem, né, todas as reivindicações e aquilo que são expectativas para melhorar a vida das pessoas na cidade, né? E a LDO faz com que nós enxergamos o orçamento não como números, mas como resultado. Como resultado. Tá certo que às vezes a gente recebe emendas mirabolantes, são coisas que
Você fala, isso aqui não dá para colocar, isso aqui não passa, isso aqui não é que não passa. Passar, passa, mas não dá para executar, né? Então, você tem uma cautela em jogo de cintura muito grande. Você tem que convencer o teu colega. Ô, amigo, você colocou uma coisa lá que, por exemplo, eu sempre recebo as emendas de 2 a 5 por vereadores. Esse ano eu fui mais bonzinho. Então, teve vereadores que eu recebi 12, teve outros que eu recebi 15. Mas eram propostas boas. Não dava para você tirar. Então, conversando com nossos técnicos aqui da casa, que são excelentes, o pessoal do CETEL, o pessoal da Comissão de Finanças, que nos dá um suporte, e fui convencendo eles também, sabe, vereador? Aí depende do senhor. Né? É a única vez que o vereador tem uma caneta boa. E consegue os 54 votos. Né? Eu digo assim, porque os vereadores vêm tudo falar com você, vêm tudo conversar. Ô, Isaac, é um mês de tratamento VIP pro vereador. Né, meu amiguinho? E aí? Me ajuda, ó. Vou colocar um negócio legal lá, tal. Mas é uma forma do vereador também fazer política. Nas suas bases, de levar e falar, olha, eu coloquei na LDO essa proposta, estou trabalhando para que possamos trabalhar nesse sentido. Por exemplo, você está falando do aluguel social, né? E nós estamos falando muito da área social. Por exemplo, eu coloquei um aumento de 1% do orçamento a mais. São 2%. O orçamento da cidade hoje, 2% seria 2... Vamos pegar os 107, vai, 2 bi. Seriam 2 bi para assistência social e desenvolvimento. Eu coloquei 3, porque eu aumentei 1. Mas teve vereador igual o Manuel Del Rio que pediu, ó, coloca 5. Mas se você for analisar, pelo número de projetos sociais e de pessoas que a Prefeitura de São Paulo está ajudando, no sentido de recolocação, cursos profissionalizantes, assistencialismo, são as cestas básicas, as marmitas, tirando o morador de ruas, vagas de hotéis, tudo. Se você for analisar, 3, 4, até 5, dá pra, você está gastando com pessoas. Sim. Você não está gastando. Você está investindo. Você está investindo, eu penso assim. Você está investindo. Eu falo que é muito bom chegar ao asfalto, mas primeiro você tem que cuidar das pessoas. É muito bom, o que adianta eu fazer? O meu slogan é cuidando de pessoas, não sei se vocês já viram. É cuidando de pessoas. Então, por quê? Não adianta eu fazer um hospital, não adianta eu fazer um posto de saúde bonito se eu não tiver pessoas para cuidar de pessoas lá. Né? Profissionais, né? Bem preparados, bem valorizados para cuidar de pessoas. E a LDO faz com que nós enxergamos o orçamento da cidade e, juntamente com o executivo, nós discutimos ponto a ponto do que pode ser feito. Às vezes, e aí é uma crítica que eu faço, alguns técnicos do executivo, né? Porque mesmo que você seja técnico, concursado, você pode ser o maior economista do mundo, mas você tem que ter um pouquinho um olhar social e um olhar político. Não pode ficar preso aos números somente, né? Não pode ficar preso aos números. Então a minha discussão na Comissão de Finanças muitas vezes é isto. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou embaixador da Cristolândia. Hoje, a denominação batista, nós gastamos quase 500 milhões por ano da Convenção Batista, que são ofertas das igrejas batistas ali, e nós temos mais de 40 clínicas para dependentes químicos gratuitos, tanto masculino como feminino. Entendeu? Então, você não pode ficar olhando para números. E muitas vezes a minha briga hoje como vereador da cidade de São Paulo, com os técnicos de várias secretarias, é isto, né? Por exemplo, já chegou uma fase que as crianças da escola recebiam aquelas bolachinhas redondinhas e salsicha todo dia. O que é isso? Né? Mas o quê? O papel aceita tudo. Então, vamos, vai pondo. Não é isso, né? Então, a minha briga com eles no orçamento é essa. Às vezes, eu coloquei algumas emendas, algumas propostas de vereadores que eu achei que são suficientes, são coisas boas. Sim. Mas eu liguei para o executivo e falei, ó, vou colocar, estou conversando com o prefeito, não veta. Porque são coisas boas, prefeito. Independente, o Ricardo tem isso, por ter passado por aqui, o nosso prefeito, ele tem um olhar social. O Ricardo veio da periferia. Eu nasci no Parque Arariba, ele nasceu a 2 quilômetros para cima do Parque Santo Antônio. Né? Então, a gente tem muito esse negócio. Quando você chega no patamar, seja ele político, jurídico, administrativo, principalmente cargo público, se você veio da periferia, você enxerga as coisas diferentes. Você enxerga as coisas diferentes.
Você tem a vivência, né? A vivência. Eu sempre digo, eu tenho trabalhado muito com a juventude hoje, que sou presidente da Comissão da Juventude da Casa, e tenho trabalhado e levado, e tenho incentivado os jovens da periferia, pessoal, a gostar de política. Porque hoje a nossa política ela está muito voltada a pessoal da internet, da rede social. Eu sempre, às vezes eu vou em alguns lugares e falo, cara, não fica votando com todo respeito, não vota no músico, lá não é para músico, lá ninguém vai fazer show. Não vota em YouTube, cara de YouTube, não vota em cara da internet, não vota no artista, não dá. Lá é para profissional. Então, quando você pega, às vezes, LDO, você pergunta para... e as suas emendas? Aí vem com umas emendas que não existem. Eu sempre brinco, o cara quer fazer um aeroporto lá no Jardim Ângelo, lá onde? Eu brinco, né? Então, a importância da LDO é que, por exemplo, em cima do relatório da LDO, do que foi aprovado, nós começamos a trabalhar agora até novembro para execução, para implantação do próximo orçamento do ano que vem. Sim. Isso que eu achei legal, que o senhor falou que a LDO, vocês enxergam a cidade, porque tem muita gente que não entende, né? Sim. Que tem a LDO e tem a LOA. A LDO é para traçar uma diretriz mesmo por orçamento que a Câmara vai aprovar no final do ano. E eu gostei disso. A gente está enxergando a cidade, vendo em que ponto a gente tem que reestruturar, tem que aumentar ali a verba, para no final do ano chegar um orçamento realmente que atenda as demandas da cidade. Sim, por exemplo, agora na LDO eu fiz um artigo, desculpa, em que o Tribunal de Contas da cidade, eles ficaram meio assim comigo, são todos meus amigos, mas eu enxergo a cidade. Eu enxergo a cidade. Eu não posso ter lá o pode entrar do prefeito aprovado pela Câmara, dinheiro no caixa, e eu não conseguir pôr esse projeto para frente. Eu não posso fazer recapeamento nas vias principais e deixar os bairros com mais de 300 milhões presos no Tribunal de Contas, né? Mais de 180 dias. E eu não consigo fazer a questão da pavimentação, do recapeamento nas ruas dentro dos bairros. E outros processos que lá estão no Tribunal de Contas. Então eu fiz uma trava lá, em que em 45 dias até X milhões, ou o tamanho daquele projeto do prefeito, tem que trazer uma resposta. Tem que ser analisado. Um prazo. Entendi. Coloquei prazo em tudo, 60 dias. Não vai passar de 60 dias. Não pode passar na mão do conselheiro. Eu quero saber quantos estão parados. Na LDO foi bom, eu pedi para eles, vocês podem ver lá. Quanto tempo está parado? Quantos processos estão na mão? Quem é o conselheiro? Por que está? Eles são o braço da Câmara. Né? Aí o pessoal fala, é braço de ferro? Não, não é braço de ferro. Eles têm que entender que o chefe deles é a Câmara Municipal de São Paulo. Eu não sou contra a fiscalização, eu não sou contra você acompanhar de perto, mas não pode demorar tanto. Tem técnicos, tem profissionais, tem pessoas ganhando ótimos salários lá, então o pessoal precisa trabalhar mais um pouco. Com certeza. Eu queria fazer outro gancho, que o vereador falou da subcomissão da juventude aqui. Vereador, quais são os desafios atualmente, né, para essa faixa etária, para a juventude aqui da cidade? Olha, primeiro ponto, eu coloquei na LDO também, nós precisamos descentralizar a supervisão da juventude. Eu assumi várias vezes a subprefeitura do Campo Limpo do governo da Marta, e o melhor sistema de subprefeitura é o da Marta. Era o da Marta. Por quê? O subprefeito, ele tinha caneta. Ele tinha autonomia para... Tinha autonomia. Então, cada região da cidade, por exemplo, o Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângelo, era uma subprefeitura só. 1.200.000 habitantes. Na época, o Antônio Carlos era vereador, ele chegou para a Marta e falou, vamos descentralizar. Nós descentralizamos Cidade Ademar, Pedreira e Santa Amaro. Era só Santa Amaro. Então você tinha Santo Amaro, Cidade Ademar, Pedreira, tudo descentralizou. Criou a Cidade Ademar, nós criamos Parelheiros, que era a capela, e criamos Emboimirim e Campo Limpo. Como foi criado aqui Cidade Tiradentes, São Mateus também dividiu. Então nós temos em cada subprefeitura uma cidade. Qual que é a política pública hoje para a cidade de São Paulo, para a juventude? E não é uma política também única, né? Porque são cidades, como o senhor disse, são cidades diferentes. Contextos, conceitos diferentes. Então, o que acontece? E os
próprios municipais públicos, muitos deles que era para a juventude utilizar no final de semana, estão fechados. Estão fechados. Então, quando você enxerga a cidade e você vê aquele grupo de jovens indo pro baile funk, é a opção que ele tem, é gratuito. Bebida tá lá dos amigos, né? Ninguém vai passar lá perturbando, enchendo a paciência dele. É o lazer dele. Não tem mais nada no bairro dele. Então ele vai para isso. Então, o que o poder público está oferecendo? Essa semana, eu fiquei espantado. Eu fui convidado para ir na GR6. Já me falaram na GR6? Não. É a maior produtora, vou convidar vocês para ir lá. Vocês vão ficar, do jeito que eu fiquei, vocês vão ficar. Eu estava lá 11 horas da noite, no domingo, no outro dia de manhã, na sexta, eu fui na quinta, na sexta eu convidei o prefeito para almoçar lá. O prefeito riscou a agenda para conhecer, porque é falado. Eles têm 260 artistas só de música funk. Eles são a maior produtora da América Latina. Eles têm 1.500 funcionários. Oxi. Eles ficam aqui na Vila Maria. O jovem chega lá, eles assinam de 10 a 15 contratos por dia. Contratos. É muita coisa. É muita coisa. Sabe quem patrocina eles? A Xandão, aquela champanhe Sim. que patrocina a Fórmula 1. Empresas de uísque. Tem 12 estúdios, maiores do que esse. Estúdio de gravações. Sim. Psicólogo, advogado. Já é na hora, psicólogo, advogado. Lugar para conversar com os pais, com as mães. Empresários. Pessoas que vieram da rede de banco, da rede de grandes empresas, para cuidar da carreira desses jovens. E eu levei o prefeito lá, eles falaram, prefeito, muitas vezes esses jovens são condenados devido ao baile funk, mas a oportunidade que eles estão tendo aqui, por que eles estão tendo essa oportunidade? Mas são jovens. Tinha 2 jovens lá, são vizinhos do prefeito, da periferia lá do Grajaú. Um do Grajaú, um da cidade de Ademar, conheceram o prefeito fazendo show, o prefeito como vereador. Oxi. Hoje, esses meninos, interessante a forma, qual que é a atração dele? Todo jovem de periferia quer ser jogador de futebol ou cantor de rap. Hoje é o rap, né? Rap é o funk. Lá você entra, lá você já vê. Primeira coisa que você vê, uma piscina com uma churrasqueira. É o sonho do jovem da periferia. Onde sai os clipes, tal, tá aquele negócio todo. Mas, voltando à juventude, qual que é a nossa ideia hoje? É que o poder público centralize da Secretaria de Direitos Humanos essa coordenadoria de juventude e coloque uma em cada subprefeitura, com propostas, com indicações de locais públicos aonde tem atividades para os jovens. Inclusive fomentando iniciativas como essa dessa produtora, Sim. porque essa produtora fez um trabalho excepcional com essa molecada. Excepcional com essa molecada. Você fica... Olha, hoje, o funk, eles estavam comentando, bateu o sertanejo, bateu o pagode, porque todo dia nasce um funkeiro. E outra coisa interessante, vem jovens de Brasília, da Bahia, do Pernambuco, do Ceará, eles vêm, às vezes dormem na rua, você chega na porta da produtora, é mais ou menos quando você vai fazer uma peneira de futebol, vem todo mundo. Eles dormem na rua. De onde você vier, vim de Brasília, está onde? Eu tô no hotelzinho aqui, aqueles hotelzinhos, sabe? Eu tô na casa de uma tia minha, eu vim aqui gravar um clipe, trazer minhas músicas para apresentar. Vocês vão ter o privilégio de ir lá comigo, vocês vão ver que legal. Certeza. E pensando na juventude, precisamos ter política pública prática para a juventude. Nós temos excelentes jovens, capazes, né? Hoje você pega um telefone celular de uma geração, se você der para um jovem, às vezes, ele vai lá e ele desmonta todo aquele celular e monta de novo. Mas o poder público precisa investir, né? Então, eu aceitei o desafio de aceitar a proposta de criar a subcomissão da juventude na comissão de finanças, que seria melhor, para nós podermos trabalhar isso. E eu tenho levado essas propostas, tenho discutido isso com eles. Sábado agora teve um evento grande aqui. Agora eu quero descentralizar a discussão nas regiões da cidade de São Paulo, para que nós possamos trazer uma proposta até o final do ano, no orçamento, tem Legal. condições de fazer. Legal. Tudo amarrado. Exatamente. Tudo amarrado. Tudo amarrado.
Vereador, vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho das CPIs aqui na casa, né? Que o senhor participou de algumas já, das antenas, de vida ativa, da pirataria. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, né? Dessa experiência de fazer parte de uma CPI e também de relatar uma CPI, que o senhor já também foi relator de algumas. Eu fui relator de 3 CPIs aqui na casa. É isso mesmo, antena? 3 CPIs. Eu já falei para os vereadores, não me põe mais para um relator. Eu venho, eu vou ajudar, eu venho, eu colaboro, mas vocês têm o carimbo aqui, relator? Pô, o Adilson esses dias estava com uma aí e falou, Zaquinho, você vai ser o relator da CPI, tá? Foi o Adilson. Mas é bom você ser reconhecido. Eu lembro do Donato, o próprio Tuma passou comigo na CPI, o prefeito, Sim. Né? Nós somos relator de uma das maiores CPI da cidade de São Paulo, né? E foi interessante porque quando nós criamos, né, tá ao vivo, então nós vamos falar aqui ao vivo, vai gravar, o pessoal fala, tem que ser vereador trabalhador, né? O Turma fala, tem que ser vereador trabalhador, porque senão você acaba carregando o piano, né? Então era eu, o Ricardo, o Turma, o Donato, né, o Adilson, e o pessoal fala, não, foi o Isaac gosta de trabalhar, Isaac trabalha, Isaac chega junto. Mas é gratificante, e gratificante o resultado. Uhum. A primeira CPI, eu era novo na casa, 2017, né? Eu fui ser relator da CPI dos grandes devedores, né? Dos grandes devedores, sonegadores e tal. Ainda bem que eu tinha uns colegas ali, maiores do que eu, então quando vinha pancada, eles seguravam. Mas, no bom sentido. Mas foi gratificante por o resultado. E essa CPI, ela foi a justiça, os grandes devedores, que são os bancos, as empresas grandes, eles entraram muito na justiça, contra a CPI. E nós, com os técnicos da casa, o pessoal jurídico, nós derrubamos todas, ganhamos todas as liminares, né? E dizíamos que eu e Ricardo Nunes, nós não poderíamos passar na calçada do Banco Itaú, porque nós descobrimos todo a maracutaia que eles faziam, o Banco Safra, né? E outros aí. Então eu falava, Ricardo, não podemos passar, e o Ricardo é empresário, tudo. E ele falava, minha empresa tem conta no Banco Itaú. Eu falei, você tá lascado, meu amigo. Então... Mas o próprio Santander, né, que é o banco que presta serviço aqui para casa, devendo milhões de ISS, né? Então, e foi uma CPI que deu o que falar. Sim, né? Nós fomos para o Ministério enorme. Público, eles entravam, compramos uma briga com o AB, né? Compramos uma briga grande com o AB, mas depois o pessoal do AB entendeu, né? Nós fomos eu lembro que nós fomos no Tribunal de Justiça e o próprio... Né, o juiz, que era o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador, falou, não, vocês estão certos, peraí, opa. E nós fomos lá com a razão, né? Nós estávamos apenas trabalhando, sabe? Então, eu fui ser relator CPI da sonegação fiscal dos grandes devedores, depois fui relator da CPI das antenas, e agora, por último, fui relator da CPI da pirataria. Todas com resultados, como eu volto, nós iniciamos, dizendo, eu sou um cara muito do social, então eu chegava pro diretor do Banco Safra e falava, meu amigo, você já conhece Campo Limpo? Você conhece Parelheiros? Você conhece Cidade Tiradentes? Né? Você conhece só Paulista, não faz isso, né? Uhum. E mentiroso tinha de monte, então eu não tenho papo na língua, eu falo que eu sou baixinho, nordestino, nascido na periferia. Estou como vereador da cidade de São Paulo, eu vou ter medo de quem? Né? Então eu só tenho medo de Deus. Então, o cara às vezes, não, mas o senhor tá... Não, o senhor está errado. E interessante que todas as CPIs, nós chamamos o pessoal da Procuradoria, da Fazenda, os nossos técnicos da casa, a OAB participando, nos auxiliando. Então, às vezes, a gente deixava o debate para eles. Uhum. Né? A gente fazia pergunta e falava, a cariação está sendo... Nós fazíamos cariação na frente na hora. Né? Na hora para ver como é que estava a situação. Mas foi sucesso. Graças a Deus, todas elas. Né? Todas. Você vê hoje a internet, tá certo que você tá falando, tá reconectando. Mas eles estão devendo muito para nós ainda. E nós estamos no pé deles. Porque a CPI das antenas tinha um compromisso na época, desde, acho, 2003. Depois voltou a cobrar as empresas em 2013. E agora nós vamos para cima de novo. Né? Então, você vê, a CPI não acaba. Você continua ali. Sim. Nós fizemos vários acordos. Faz o trabalho de fiscalização, né? Porque ela é contínua. O resultado é contínuo. Sim. E por fazer parte da Comissão de Finanças, eu fico sempre cobrando, tanto da Procuradoria como da Secretaria de Fazenda, como é que está
o TAC da empresa tal, e a empresa está pagando, o PPI, eles fizeram um acordo, pararam, não, vereador, o negócio está... Por isso que o caixa da prefeitura nós conseguimos equilibrar, porque o resultado da CPI à vista foi mais de 1,5 bi à vista, das empresas que pagaram. Aí aquelas que fizeram um acordo estão cumprindo, então nós conseguimos ali colocar um equilíbrio, né? No caixa da prefeitura, depois aí vem as outras coisas que já vão contribuindo para as finanças. Hoje nós temos um caixa aí que é brincadeira, né? Cidade de São Paulo dá para emprestar dinheiro para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Quem não quer ser prefeito da cidade de São Paulo? Tem governador que quer ser, tem presidente da República que quer ser, né? Da cidade de São Paulo. Mas a CPI é gratificante porque você cresce na CPI. Você pega experiência, né? Eu acho que todo vereador tem que fazer parte de uma CPI. Mesmo que não fosse presidente, vice-presidente, mas como relator, como membro, para crescer. Isso é massa. Ficar uma lição pro pessoal, pros outros vereadores também que assistir esse programa, que não participaram de CPI. CPI ainda, exato. Vocês podem dar uma dica. Vereador, por que o senhor não participou? Faz a pergunta. O senhor nunca participou da CPI? Né? Boa. A gente vai fazer essa. Ó, na Câmara, meu pai já diz, você tem que ser relator de uma CPI, você tem que ser relator ou pegar um LDO ou orçamento, você tem que ser mesa, para você ser vereador na cidade de São Paulo, você tem que... Ele falou, se você passar por lá e não pegar nada disso, não vale a pena. Vereador, agora a gente está caminhando para o final do programa já. A gente tem um bloco que chama Ping Pong, que é pergunta, resposta curta mesmo. Pinga fogo. Pinga fogo. Pinga agora. fogo. Primeira pergunta, qual que é o seu lugar favorito aqui na cidade de São Paulo? Meu lugar favorito na cidade de São Paulo? Sem tempo para pensar. Campo Limpo, periferia. E se São Paulo fosse uma palavra, seria? Amor. Olha só, amor não tinha saído. A gente precisa colocar aqui o ranking das palavras. Qual é o seu maior sonho para o futuro da cidade? Meu maior sonho para o futuro da cidade é não ter mais pessoas morando na rua. Se o senhor pudesse voltar no tempo e falar com o Isaac Félix jovem, o que o senhor falaria? Isaac, siga em frente. E para os jovens de hoje, que conselho você dá para eles? Já que subcomissão da juventude, tudo, qual o conselho? Estude. Entre na política. Vereador, agora para finalizar esse ping-pong, uma dica cultural. Pode ser um filme, uma indicação de filme, de livro, até de série que o senhor estiver assistindo. Assistir uma peça no Teatro Municipal. Olha Boa. só, Teatro Municipal. Tem isso aí gente que nunca entrou no teatro. Nunca entrou no teatro. E eu, aqui para vocês, às vezes eu ligo para a secretaria, eu fico incentivo, pessoas jovens. Vocês já foram, não? Me arruma 3 ingressos, me arruma 4 que eu... Porque tem shows, eventos lá gratuitos de monte. Sim. E a população de São Paulo, é isso que eu falo. Nós temos muita coisa boa, mas não é divulgado. A TV Câmara tem que ter um canal aberto. Pra divulgar mais. Ó, o Play tem. Fica a Sério? dica. Fica a dica. Sério, assim, ou um período, vamos... Eu tenho um futuro pela Câmara, vocês vão ver. Nós vamos conversar, fazer um vereador. gancho na TV aberta aí. Vamos pegar conversar. uns horários na TV aberta aí. Vereador, e quais são os próximos passos agora do Isaac Félix aqui na casa? A gente acabou de terminar o semestre, a gente está gravando esse programa, acabou de terminar o semestre, votação da LDO. Para esse final de ano, qual que é o plano e para os próximos anos? Continuar trabalhando firme pela cidade de São Paulo, aqui nesse final de ano e para os próximos anos. Quero continuar fazendo amizades, sou amigo de todos 54 aqui. Né? Sou um vereador que eu procuro fazer amizades. Né? Vocês viram, eu brinco que eu digo o seguinte, se o Milton é um pouquinho mais rápido, a gente aprova a LDO com unanimidade, com 55, né? Nós tentamos ser rápido, eu e o Milton, mas alguém correu lá do pessoal, então, mas continuar me dedicando pela cidade de São Paulo, continuar me dedicando aqui na casa, pensando nas pessoas mais vulneráveis dessa cidade. Legal. Vereador, a nossa conversa foi excelente. Espero que você tenha gostado e já está convidado a voltar mais vezes aqui no programa, combinado? Combinado. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês sempre, TV Câmara sempre dando oportunidade para os vereadores expor aquilo que nós pensamos, que nós acreditamos e parceiro, né, do nosso trabalho, porque vocês também levam lá para fora. Por incrível que pareça, tem pessoas que falam, olha,
eu já cheguei em alguns lugares e as pessoas estavam assistindo TV Câmara. Eu falei, oh, glória a Deus, aleluia. Então, é isso. Expandir. Obrigado. Obrigado, vereador, de novo. Obrigado, Carol, por mais esse programa. Poxa, não, Obrigada, nosso. Dan, né? Soquinho. Soquinho. Gente, é isso. Muito obrigado por acompanhar também mais esse SampaCast. Não deixe de acompanhar todos os nossos programas, a programação da TV Câmara no nosso canal da Câmara no YouTube e também nas nossas redes sociais. Todos os programas, todas as entrevistas, tem corte, tem... Gente, completo. Rede social da Câmara, YouTube, o que mais? Acho que é isso, né, Carol? Tem a Web Rádio Câmara, temos o portal, tem muita informação. Exato. Canal do YouTube, Canal da do Câmara YouTube. Municipal, Então todas é as isso. nossas redes. Exato. Então é isso. Até a próxima semana. Muito obrigado. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Tchau.